Aí, tô gostando de ver todo mundo voltando, quer dizer que tá afim de aprender. Tudo bem. Gente, seguinte, continuando. Ó, então, os seus resultados são subproduto dos pensamentos que você mais acessa no seu dia. Então, se você é uma pessoa que, diante dos problemas, coloca o significado de coisas só, a lente que você usa, né, é negativa, significa o quê? Que você vai pensar um monte de porcaria e você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Isso vai gerar em você comportamentos negativos que vão resultar é, vai ter resultados negativos. Se é que você tem consciência. Até agora você não tinha consciência. A partir de agora você está passando a ter consciência. Então, o sentimento ele pode ter o nome que você quiser, porém ele será sempre apenas dois tipos: sentimentos agradáveis ou desagradáveis. E os sentimentos eles não caem em cima da sua cabeça. Você não está andando na rua, de repente cai uma tristeza e você fala assim: nossa, como eu tô triste. Não, isso foi construído através do quê? Dos pensamentos, dos seus pensamentos, tá? Você vai alimentando aquela ideia vai crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco você tá se sentindo tão mal e você começa a chorar. E você nem sabe de onde surgiu isso, tá? Então, a maior arma contra um estado desprovido de recurso é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés de outro pensamento. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente muda o nosso comportamento, ou seja, a nossa fisiologia, lembra a trilogia da mente. Então você muda a sua fisiologia, automaticamente você manda um comando para sua mente que você está bem, você se sente bem. Só que é muito mais, 10 vezes mais desafiante do que você mudar o seu pensamento. Você muda o seu pensamento, aí o processo ele é muito mais rápido, muito e com consistência, tá? E a linguagem é a outra ponta da trilogia da mente, tá? A linguagem. O que que é a linguagem? A linguagem é a representação linguística das nossas representações internas. Então, eu estou pensando, eu penso, a partir do momento que eu penso, a minha mente começa a criar esses pensamentos e eu escuto os meus pensamentos. A partir do momento que eu escuto os meus pensamentos, eu gero as palavras. Vai sair algo da minha mente. Só que se eu não estou consciente dos pensamentos que eu estou tendo, automaticamente eu vou falar coisas aleatórias. E a minha conversa interna, aquilo que eu falo para mim mesma, ela é totalmente inconsciente. Então percebe que se eu não tenho consciência dos pensamentos que eu também não tenho consciência dos sentimentos que eu vou viver minha vida. E aí, a forma que eu falo comigo mesma é totalmente inconsciente. Então eu nem tô sabendo se eu tô falando tudo bem, coisas boas para mim, se eu tô falando coisas não tão legais para mim, se eu tô sendo terrível comigo mesma. Por quê? Porque eu tô totalmente inconsciente. Então, ouvir alguém é o mais próximo que a gente pode chegar com evidências, né, sobre o estado interno de uma pessoa e também um dos melhores indicativos dos nossos próprios estados internos. Então, quando você fala com você mesmo, entende isso, que o poder, que a palavra tem poder, já ouviu isso? Já ouviu que a palavra tem poder? Se eu consigo ouvir as vozes, essas vozes representam os meus pensamentos, eu consigo ouvir o que eu estou pensando. E se eu consigo ouvir o que eu estou pensando, eu consigo entender como está a minha representação interna, ou seja, como está o meu mundo interno. E, obviamente, isso vai gerar o meu estado interno e, consequentemente, os meus comportamentos. Mas se eu estou inconsciente de todo esse processo, eu só estou existindo no mundo. Não está acontecendo nada para mim. Só estou existindo, só estou reagindo ao mundo, tá? E existem três tipos de linguagem: a linguagem verbal, que
são as palavras, né, que a gente fala. A linguagem não verbal, que é o movimento do meu corpo, o movimento das minhas mãos, respiração e tudo mais. As reações involuntárias também, tiques nervosos, são é tudo linguagem, tá? Então existem esses dois tipos de linguagem. E a linguagem não verbal inclui o diálogo interno, aquilo que eu falo comigo mesma. E existem três componentes principais que geram impacto na comunicação, que é a palavra. A palavra gera um impacto de 7% na nossa comunicação. Nosso tom de voz gera um impacto de 38% na nossa comunicação. E a nossa fisiologia, ou seja, o meu corpo, gera um impacto de 55% na nossa comunicação. Então, muito mais importante do que eu digo é como eu digo aquilo que eu digo. E muito mais importante de como eu digo aquilo que eu digo é a minha fisiologia. Ou seja, se eu viro para pessoa, para você e falo assim: "Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui". Não vai ter congruência, não vai combinar. A nossa mente inconsciente vai refratar, vai falar: "Eita, feliz nada". Não vai ter confiança. Agora, se eu viro para vocês e falar, cara, eu tô muito animada de estar aqui, você não tá entendendo, isso daqui vai transformar a vida de vocês. O que que acontece? Você vira e fala, é realmente? Vai mesmo. Por quê? Porque teve congruência, combinou aquilo que eu tô falando com a minha fisiologia, com a minha fisionomia. Eu tô dando um sorriso, eu tô falando tudo isso com entusiasmo, entende? Tem esse vídeo aqui, não tem ele aqui no celular, então nem vou passar ele. Para quem faz formação de PNL tem acesso a todos esses vídeos. Então, mesmo que você tenha um doutorado em comunicação, você conhece apenas 7% do poder de influenciar pessoas. Apenas 7%. Isso daqui gera um impacto absurdo quando você entende isso com profundidade, como é uma formação de PNL, que eu destrincho, né, tudo isso com profundidade, você gera um impacto absurdo na sua vida, na sua comunicação, na forma de lidar com as coisas. E existe o poder do Estado. Eu falei para vocês sobre a trilogia da mente, né? Que é a fisiologia, representação interna e a linguagem. E a sua capacidade de dirigir a sua vida é a sua habilidade de dirigir os seus próprios estados emocionais. Eu vou passar esse conteúdo para vocês. A gente já está chegando no final da nossa aula. Tá dando tudo certo, que maravilha! E antes de eu passar esse último conteúdo, eu quero falar com vocês sobre a formação em PNL. Então, a formação em PNL, gente, nível practitioner. Depois eu vou finalizar com vocês com esse último conteúdo, tá bom? Para vocês que estão aqui, o Hamilton, o Hélio, a Pietra, a Nath, o Marcelo, é o seguinte: formação de PNL nível practitioner. Que significa, né? Praticante. Practitioner significa praticante. Como seria se você pudesse assumir definitivamente o controle das suas emoções e mudar o seu estado emocional assim, em minutos? Aprender recursos, ferramentas para isso. Como seria se você conseguisse se comunicar com tal habilidade ao ponto de assumir o controle do seu diálogo interno, ou seja, daquilo que você fala para você mesmo e do seu diálogo com as outras pessoas, com falar com muito mais encantamento, muito mais influência, muito mais persuasão, ao ponto de você falar e nunca mais ser ignorado, nunca mais ser ignorada, de ter ferramentas para gerenciar conflitos internos e externos. Como seria se você pudesse ter esse tipo de ferramenta? Como seria se você pudesse ter o total domínio da sua mente? É interessante para você? Sim ou não? Interessa para você ter esse tipo de ferramenta? O que você aprende numa formação de PNL? Isso daqui são algumas matérias, tá? É a mesma coisa de você, eu quero fazer uma faculdade de marketing, vamos imaginar. E aí você pega lá a grade curricular da faculdade de marketing, você não entende nada. Isso daqui você não vai entender nada. Vamos entender o que você verdadeiramente aprende.
Você aprende a ter uma comunicação muito mais assertiva com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus colaboradores e todas as pessoas em geral. Você aprende a entrar no mapa de mundo da outra pessoa. Interessa isso para você? Conseguir entender como que aquela pessoa interpreta aquela realidade e entrar no mundo dela e trazer ela para o meu mundo, para a minha forma de pensar, eu me transformo em uma pessoa muito mais persuasiva. Você aprende o que a gente chama de metamodelo de linguagem, que é o quê? O que vem por trás da comunicação. Por exemplo, você vira para a pessoa e fala assim: é urgente. Para você, você sabe o que é urgente. Mas outra pessoa, você não sabe o que ela interpreta como urgente. E aí você aprende o que a pessoa quer dizer com aquilo que ela está falando. Você aprende palavras que geram ação e resultado, porque existem palavras que quando você fala, deixa o seu cérebro preguiçoso e você fala o tempo todo essas palavras. E aí você aprende a substituir isso para gerar ação, deixar o seu cérebro, ó, tinindo, ligado. Vamos lá, vamos fazer. Você aprende a dar um feedback possibilitador, seja para o seu marido, para sua esposa, para o seu colaborador, para o seu filho, para sua filha, para quem quer que seja. O tempo todo a gente dá feedback, só que a gente não sabe dar feedback às pessoas, né? Quem aprende PNL aprende a dar um feedback possibilitador. Você aprende a se conectar com o outro em minutos, você aprende a ter a confiança da outra pessoa em minutos, através da ferramenta chamada Rapport. Você aprende a mudar o seu estado emocional de negativo para positivo muito rápido, em segundos, em milésimos de segundos, se você quiser. Você aprende o poder da negociação e você aprende a ter uma comunicação muito mais persuasiva. Como que é o formato hoje da formação de PNL? Até o ano passado era só final de semana, das 9 da manhã às 6 da tarde, quatro encontros, porradão, assim, ó, igual tá acontecendo aqui, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Hoje a gente vai fazer nessa turma um formato diferente que a gente percebeu uma nova demanda do mercado e a gente resolveu acatar essa demanda, que é um formato dias de semana à noite. Então vai ser terça e quinta, das 7 da noite às 10 da noite, igual tá acontecendo aqui, em um formato híbrido, presencial e online. Ah, Isa, eu não consigo fazer presencial, porque eu tenho outras coisas para fazer. Você pode fazer online, você pode assistir a aula ao vivo, porque a mesma aula ao vivo que vai ser transmitida no online. Vai estar ao vivo também, no presencial e no online igualzinho. E aí você pode assistir a aula gravada. Eu tenho alunos já inscritos que é professor da faculdade e que vai assistir terça-feira presencial e na quinta-feira vai assistir aula gravada porque dá aula, entendeu? Não tem problema nenhum. Início da formação vai ser dia 2 de setembro e vai terminar dia 11 de dezembro, toda terça e quinta, tá? Isis, pelo amor de Deus, é muito tempo. Você não ouviu a Sandra lá no começo dando depoimento? Se tivesse 6 meses de formação, ela faria 6 meses de formação? Porque é um conteúdo que você vai abrindo a sua mente, você vai aplicando na sua vida, que você fala, meu, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E é leve, é tranquilo, é suave, igual tá acontecendo aqui. Todo mundo que sai do link quando acaba o tempo, volta no link. Volta na próxima aula. Por quê? Porque é um conteúdo diferente de tudo que vocês já viram na vida de vocês. Então começa terça, dia 2 do 9, vai até dia 11 de dezembro. Carga horária, 96 horas, com certificação. Você sai certificada como neuroprogramadora, tudo incluso, material, apostila, caneta, crachá, tudo, tá? Esse daqui é mais um depoimento de um aluno nosso. E eu quero muito que você assista esses depoimentos. Será que eu vou ter? Será que eu tenho esse depoimento aqui para eu passar? Ó, vai lendo aí, vamos ver se der para ler. Você pode ler? Ai, tá sem, para ajudar, tá sem a legenda. Mas eu vou pegar aqui o depoimento, peraí. Enquanto isso, eu vou passar para vocês o para ajudar o celular, ele demora para carregar aqui, ó. Eu vou passar para vocês como que é o formato da, da formação, tá?
Deixa eu pegar aqui, rapidão, rapidão, gente. Vocês esperar até agora, mais um minutinho, não vai fazer mal para ninguém, né? Peraí. Mais um depoimento aqui para vocês. Peraí, peraí, peraí. Porque é muito legal o depoimento do Neto. É muito legal o depoimento do Neto. Peraí, vamos ver. Se eu não achar, não achei. Não, não tô achando. Mas tá bom. Bom, se eu achar aqui, aí eu passo para vocês. Qual que é o valor de investimento? A formação, qualquer formação de PNL. Isso o Hamilton pode falar com muita propriedade, que ele estava, até ontem, ele estava lá no, em São Paulo fazendo uma formação. Qualquer formação de PNL, ela tem um valor de investimento entre 8 mil e 12 mil reais. Qualquer formação de PNL, mais ou menos isso daí. Dentro do nosso instituto, a formação de PNL tem um valor de investimento de R$ 4.500 em 12 parcelas de 428, tá? É esse valor que a gente pratica. Só que para você que está aqui, ó, até agora, 9h30 quase, tá entrando e saindo desses links, tudo maluco, entendeu? Para você que está aqui, eu vou fazer algo extraordinário. O valor de investimento para você é apenas 12 parcelas de R$ 292. E mais, no modelo de recorrência. O que que isso significa? Você não precisa ter o valor total no seu cartão. Você não precisa usar o limite do seu cartão. O valor que vai ser cobrado, você precisa ter R$ 292. Você tem R$ 292, é esse valor que vai ser cobrado todos os meses, por 12 meses. Então, é algo que a gente nunca fez. Isis, não tenho cartão, não tenho nada, não uso cartão, não faço nada. Eu vou abrir algo melhor, extraordinário para você. Eu faço no boleto, não tem problema. Eu faço no boleto porque eu quero que você esteja com a gente nessa turma, tá? E de bônus, quem fizer a inscrição hoje, então você vai ter que me chamar lá no grupo do WhatsApp, ou chamar algum administrador. As aulas, elas vão ficar gravadas. Eu vou disponibilizar para os alunos, para você, as aulas gravadas em uma plataforma e você vai ter acesso a essas aulas gravadas por mais um ano. Que era a minha grande dor. Eu fiz minha pós-graduação em neurociência, depois eu queria assistir a aula de novo e não tinha, acabou, acabou, já era. Você não, você vai ter mais um ano de acesso às aulas gravadas. Pela primeira vez a gente vai fazer isso, nunca fizemos isso. A gente nunca gravou as aulas, a gente nunca disponibilizou a aula para nenhum aluno nosso. O Hamilton pode falar, o Hélio pode falar que eles já fizeram a nossa formação de PNL, estão aqui novamente com a gente. E a gente nunca disponibilizou. Os alunos pediam slide, passa o slide, fala, não, não vou passar nada, aqui é tudo interno nosso, do Instituto. Esse ano a gente vai disponibilizar até as aulas gravadas. E se você fizer a inscrição hoje, você vai ganhar uma sessão de mentoria online comigo, que tem um valor de investimento de R$ 500, você vai ganhar. Você vai ganhar essa mentoria, essa uma sessão de mentoria de 1 hora comigo, se você fizer a inscrição hoje. E o desafio de inteligência emocional, que tem um valor de 397, você também vai ganhar esse curso, que é um curso online com aulas de 5 minutinhos. Toda aula tem um desafio para você, uma tarefa, uma ação para você fazer e que você, no final dessa aula, transforma todas as suas emoções em recursos. Sua ansiedade vira recurso, seu medo vira recurso, você vira, põe tudo como trampolim para superar e melhorar ainda mais a sua vida. Por apenas 12 de 292 no modelo de recorrência. Ou seja, não precisa ter o valor integral, só esse valor de 292 do seu cartão e pronto. Você está inscrita na formação de PNL e você vai passar 4 meses comigo e eu te orientando o tempo todo. E quem é meu aluno sabe. Eu oriento até depois, eu ajudo depois, muito, muito, muito. Quem é meu aluno, eles têm esses benefícios, entendeu? Outro depoimento, deixa eu ver se eu consigo. Ai, achei. Achei, achei. Ó, o Neto. Quero que vocês escutem o Neto. Vamos lá. 3, 2, 1.
Prudente, São Paulo. Sou empresário do setor imobiliário. Oh, meu Eu Deus. acabei de formar. Olá, meu nome é Érica. Salve, salve, aqui é Antônio Neto, sou de Presidente Prudente, São Paulo. Sou empresário do setor imobiliário. Eu acabei de me formar em Practitioner PNL através do Instituto. E eu super indico, gostaria que vocês tivessem a mesma sensação e realização que eu estou tendo agora. Então, se você está dividido e tem alguma questão, eu costumo balizar as minhas decisões benefício versus desafio. Os desafios foram grandes, valor, tempo, mas o que a entrega superou tudo isso. Então, eu super sugiro que você se desafie, se permita, e vai ser uma experiência incrível. Do mesmo jeito que me levou para um nível diferente, pode levar você também. Muito bem. E agora, gente, outro depoimento para vocês aqui, ó. Muito legal esse depoimento. Érica, eu sou psicóloga e eu moro em Presidente Epitácio. Eu comecei com o curso de coaching com a Isis e eu quebrei vários paradigmas, porque enquanto psicóloga eu não acreditava muito no coaching. E dentro do coaching foi falado muito de PNL. E como eu tinha feito uma pós em neuropedagogia, aí eu me interessei muito pela PNL. E é onde abriu meu leque de informações, foi um divisor de águas, porque a gente aprende muita técnica para ser usada no dia a dia, e essas coisas que estavam me machucando muito foi curado, fobias, traumas, foi uma coisa assim sensacional, assim, como eu disse, um divisor de águas. É, eu sugiro que façam, eu acho que todo mundo tinha que ter PNL, se todo mundo tivesse, seria um mundo bem melhor, onde educação de filho, relacionamentos interpessoais, trabalho, tudo muda. E é uma reconstrução mesmo que a gente tem na nossa mente, de comportamentos, até de as crenças que a gente acreditava. É uma coisa assim extraordinária, sensacional. Só para vocês entenderem, não sou eu que estou falando, são os nossos alunos, tá? Então você tem todos esses benefícios da formação de PNL se você fizer a inscrição hoje para a formação. Então me chama aqui, ó, me chama aqui no direct, ou alguém do que está lá no grupo de administrador e a gente já conversa a partir de hoje, do final dessa aula, beleza? Por 292, gente. Fala aí, Hamilton, tá muito barato? Senhor amado. Tá muito barato, gente. Mais barato que uma. Tá Você barato dividir demais, isso por Isis. Tá dia, ó. barato Vamos lá. mesmo. 292 dividido por 30, R$ 9 por dia. Menos que uma saidinha no shopping. É esse valor. Vamos lá. Poder do Estado. O poder do Estado. Que é o quê? A trilogia da mente, coloquei aqui para vocês: fisiologia, representação interna e linguagem. O estado é quem determina a maneira como experimentamos o mundo. Por exemplo, como você trata o seu marido ou sua esposa quando ele chega em casa mais tarde que o habitual. Vai depender do quê? Do estado que você coloca, do estado que você estiver no naquele momento. Então, o seu comportamento dependerá do seu estado quando a pessoa chega na sua casa. Se você alimentou os seus pensamentos, aqui ó, representação interna, só com um monte de porcaria, porque o seu marido, sua esposa atrasou, obviamente que a sua linguagem interna, você com você mesmo, foi só de porcaria. A sua fisiologia acompanhou isso. Então você foi se encurvando. E aí, a hora que a pessoa chega, você já está num estado emocional extremamente limitante, que vai gerar conflito. Então, o seu comportamento vai depender do estado em que, quando a pessoa chega em casa, o seu estado vai depender, em grande parte, do que você está representando na sua mente em relação àquele atraso. Se você começa a representar que a pessoa está tendo um caso extraconjugal, ou sofreu um acidente, ou sei lá o que, por exemplo, se lá na infância você estava esperando o papai chegar e o papai não chegou porque ele sofreu um acidente, isso gerou um aprendizado em você. Esse aprendizado gerou uma crença. Essa crença gera em você o seu mapa. O seu mapa, gera uma generalização. Todas as vezes que alguém atrasa, automaticamente dispara isso em você e você começa a se preocupar, se preocupar, se preocupar. Daqui a pouco você já está chamando a polícia para ir atrás do seu filho, da sua filha. E aí ele chega, tá toda uma festa armada, né? Fala, mas eu atrasei 10 minutos.
Mas por quê? Porque gerou isso lá atrás e esse foi seu aprendizado e você foi alimentando isso dentro da sua mente. Quantas vezes a creche liga para você ou a escola do filho liga e você na hora já pensa, "Ah, aconteceu alguma coisa, vai morreu, não é assim? É assim que funciona. Por quê? Porque a gente teve um aprendizado lá atrás de alguma coisa, né? Tem uma referência, tá? Então, você pode representar muitas coisas. Alucinar é um termo da PNL, você aprende dentro da formação de PNL. Você pode representar que a pessoa está tendo um relacionamento extraconjugal, que ele possa ter sofrido um acidente. O que que determina que tipo de representação você vai ter é o seu modelo de mundo, o seu mapa. Se quando você era criança, você via a sua mãe se preocupar com o atraso do seu pai, por exemplo, você pode ter copiado esse padrão. E aí, dentro da PNL, você aprende a romper esses padrões. Se você teve algum aprendizado de alguém não chegar por motivo de um acidente, igual eu falei, você tá com isso dentro do seu inconsciente. E o seu padrão interno tá dessa maneira, tá? Então, o que que acontece? Tudo que a gente faz na nossa vida é para mudar a forma com que nós nos sentimos. Há séculos, o homem é fascinado pelas maneiras de alterar o seu estado mental, seu estado interno. As- é, é, por exemplo, as pessoas já tentaram jejum, drogas, rituais, música, sexo, comida, tudo junto, de uma vez só. E existem dois tipos de estado, possibilitador e o limitante. Aqueles estados que lhe servem como base para atingir o seu objetivo e aqueles que te limitam. A maioria das pessoas desejam mudar o seu estado, elas querem se sentir felizes, alegres, plenas, em êxtase, ter foco, querem ter paz de espírito, estão tentando sair de estados que não apreciam, de tristeza, de depressão, de ansiedade, seja o que for que você esteja passando, ou ver pessoas passando. As pessoas se sentem frustradas, zangadas, perturbadas, aborrecidas. E o que que elas fazem para mudar os seus estados emocionais? Elas se enfiam na Netflix, elas se enfiam em doce, elas comem até não querer mais, elas se usam droga, bebem, é, usam pornografia, sei lá, maratona Netflix, fumam cigarro, toma remédio atrás de remédio, que é uma droga também. Na melhor das hipóteses, elas fazem algum exercício. Só que quando elas têm uma prática disso, toma remédio. Por isso que eu falo, remédio não cura a depressão. Remédio, o nome já diz, remedia. Você tira o remédio, a pessoa volta ao estado como era antes. Por quê? Porque é o que a gente chama dentro da PNL, uma mudança temporária de estado. Enquanto você não mudar a sua mente, enquanto você não tiver o poder, o controle da sua mente, tirou aquilo, volta para o estado antigo. Tirou aquilo, volta para o estado antigo. Tirou o remédio, volta para a ansiedade. Tirou o remédio, volta para a depressão. Tirou a bebida, volta para a frustração. Tirou qualquer outra coisa, volta para o estado antigo. Porque você não mudou o mais importante, que é o seu mapa. O seu mapa de mundo ainda tá cheio de porcaria. Tudo aquilo, todos os nossos resultados são subprodutos daquilo que a gente sente. Aquilo que a gente sente é subproduto dos nossos pensamentos, que é o quê? Nosso mapa, nosso modelo de mundo. Porque pensamento gera sentimento que gera comportamento. Se eu não mudo a minha forma de pensar, o meu modelo de mundo é o mesmo de 20, 30, 50 anos atrás, eu não vou mudar meu estado emocional, meus comportamentos vão ser os mesmos, que eu estou repetindo o padrão que eu aprendi lá atrás. Entende como tudo um se encaixa com o outro? Quando alguém deseja dinheiro, por exemplo, ela não deseja o papel. O que que ela deseja? Um estado de liberdade. Da mesma forma, ninguém usa droga por gostar de espetar agulha no braço, né? Bem, sendo bem impactante. Sim, o que a droga traz, tá? Então, todo estado ele é criado através da minha fisiologia, da minha representação interna e da minha linguagem. E quando eu entendo isso, tudo muda, porque você é criador dos seus estados, seus próprios estados. É fácil? Não, mas é totalmente possível.
tornando o quê? O que está invisível, visível. E é isso que você aprende dentro da formação de PNL, que eu quero convidar você e eu quero que você esteja com a gente dentro da formação de PNL. A formação de PNL, ela vai te trazer um poder inimaginável, onde você vai ter o poder da sua mente, você vai ter o poder da que você sente, você vai ter o poder do seu comportamento totalmente, absolutamente consciente. Consequentemente, seus resultados vão estar dentro do que você deseja. Isso eu garanto para você. Então, para quem está aqui até agora, me chama no WhatsApp, vamos conversar, vamos entender como que é a sua participação dentro da formação de PNL, porque esse formato que a gente colocou, ele é muito mais viável, ele é muito mais possível você estar dentro, junto com a gente, nessa próxima turma que acontece agora em setembro. E eu quero muito agradecer vocês por estarem aqui até agora. Muito obrigada por vocês entrarem e saírem desses links. Que vocês peguem todo esse conhecimento e já apliquem na vida de vocês, entendendo que cada um tem a sua percepção de mundo, entendendo que você controla o seu estado emocional, entendendo que você tem o poder de controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos. E me acompanhe nas redes sociais, coloquem lá para mim que você participou da aula para eu repostar e a gente se vê ao vivo ou online, presencialmente ou online na formação de PNL. Um grande abraço, tenha uma ótima e excelente noite, que vocês tenham uma excelente final de semana e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar. Beleza? Hamilton, Hélio, Pietra, Nath, Marcelo, até mais. Espero vocês todos na formação de PNL. Tchau. Tem dúvida, né, gente? Nem perguntei. Deixa eu tirar aqui do. Tem dúvida? Querem falar alguma coisa? Tá tudo certo? Temos alguns minutos ainda com esse link. Tudo certo? Ninguém quer falar nada? Então tá bom. Um abraço. Ô, Isis, peraí, Tchau. deixa eu te falar. Ah, pode falar, Tá Milton. ouvindo? Eu quero dizer assim, para quem não fez PNL ainda, que é o que a psicóloga falou, entendeu? É uma virada de chave assim espetacular na vida, uma mudança de pensamento, de clareza, entendeu? E vou te falar uma coisa assim, você passa a viver muito mais feliz. A partir do momento que você tem essa oportunidade, a tua vida muda, tua consciência, teus pensamentos, então você consegue ser feliz apesar das adversidades da vida. Então, quem não fez, faça. Faça para ter uma vida muito mais eficiente. Que legal, Obrigado, porque Milton. você é a minha professora. Obrigada por ter compartilhado. Gente, a gente conversa mais e mais e tamo junto. Um abraço. Tchau.